Estudantes da rede pública do Distrito Federal continuam ocupando 12 escolas e institutos em protesto contra a PEC que cria o teto para os gastos públicos e contra a reforma do ensino médio. O argumento é de corte na educação. Quem acredita no contrário vem sendo impedido até de ter acesso às escolas. Mais cedo, houve confusão na Asa Sul. No Centro de Ensino Médio Setor Oeste, na Asa Sul, os alunos fazem uma espécie de seleção. Quem entra e quem sai do local é definido pelos estudantes que invadiram. Quem era barrado ficava ali mesmo, no estacionamento da escola, pedindo o fim da desocupação. As pessoas que querem reivindicar vão procurar o lugar certo, não uma escola onde tem alunos querendo estudar. Nesta sexta-feira, o bloqueio por parte dos invasores causou confusão. Os alunos que pedem a desocupação do colégio entraram por um portão lateral nas salas de aula. Houve correria e discussão. A polícia foi chamada para conter os ânimos. Há poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio, quem não aderiu ao movimento avalia que as invasões podem comprometer o resultado do exame. A direção o tempo todo está ali tentando apaziguar a situação e a gente está querendo ter o nosso jeito de ter aula, porque eles estão reivindicando educação, mas nos proibindo de ter a educação. Pelas contas da Secretaria de Educação, pelo menos 12 unidades educacionais da capital do país foram ocupadas. O Ministério da Educação chegou a anunciar que pode cancelar o Enem nos locais que estão sem aula. O prazo dado pelo MEC para a desocupação termina na próxima segunda-feira. Em nota, a Secretaria de Educação disse que vem dialogando com os estudantes buscando a desocupação pacífica. O secretário de Educação, Júlio Gregório Filho, garante que nenhuma mudança no ensino médio acontecerá sem que a classe estudantil seja ouvida e o grande problema agora realmente é com o Enem. Olha, o grande problema agora é com esses delinquentes, porque o que a Rádio Band News FM conseguiu constatar, minha gente, nas seguidas reportagens, é que na maioria dos casos, se não em todos os casos desses invasores, são de pessoas que não fazem parte da escola. São militantes profissionais de organismos, de entidades estudantis aparelhadas por partidos políticos que se opõem ao governo atual e estão tentando criar um clima ali de insatisfação contra o governo, etc. E tem que parar com essa história de chamar isso de ocupação, né? Sugere que as escolas estivessem desocupadas. Isso é invasão, é uma invasão ilegal e o governo do Distrito Federal está demorando a agir. Afinal de contas, o que tem que prevalecer é o interesse dos 11 mil alunos que querem ter aulas e são impedidos por pequenos grupos. Essas escolas foram invadidas e estão sob controle de um pequeno grupo de porra-loucas, alunos despreparados ou pelo menos manipulados por militantes partidários e homens que nunca foram dados a trabalho, sindicalistas, são exatamente aqueles defensores dos gastos públicos, são os gastões, aqueles que nos levaram ao nosso país à situação de falência em que nós nos encontramos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ponto de grevistas do serviço público pode e deve ser cortado desde o primeiro dia de paralisação. Para o tribunal, o Estado não deve pagar por um serviço que deixa de ser prestado, dinheiro que sai, inclusive, do nosso bolso. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque isso gera reações, né, Renata? Boa tarde. Pois é, reações, bastante repercussão, né, Rodrigo? Então, a decisão, sendo a decisão do Supremo, claro, vale para todo o país, mas existem exceções a essa regra. Por exemplo, o trabalhador que estiver com o salário atrasado, aí ele vai ter o direito de fazer essa greve sem que isso repercuta também no salário dele, sem que haja corte na folha de ponto. E se ficar comprovado que não houve negociação, que o trabalhador, no caso, não conseguiu negociar com o patrão. Então, se o patrão não quis negociar, aí sim também ele vai ter esse direito sem que haja esse desconto no salário. No caso de acordo nas partes, que isso também está previsto, os trabalhadores podem compensar os dias parados. Isso vale muito para os professores, né? Professores universitários, enfim, professores de uma forma geral. 4 ministros votaram contra esse corte de ponto: Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, porque entenderam o seguinte, que a greve é um direito constitucional e na medida que
que isso repercute no salário desses trabalhadores, é óbvio que eles não vão fazer a greve, mas foram um voto vencido, Rodrigo. Os ministros que votaram a favor dessa medida alegam o seguinte, citaram, por exemplo, aquela greve do INSS, né, cujos trabalhadores ficaram quase 3 meses aí parados, repercutindo, prejudicando muito a vida de pessoas, em especial a vida de pessoas mais carentes. Então, eles falaram exatamente isso, que não é justo que os trabalhadores muitas vezes fiquem 1, 2, 3 meses de greve e recebam o salário, sendo que eles não trabalharam para receber esse salário. Então, foi esse raciocínio que prevaleceu e vai valer exatamente isso daqui para frente. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações importantes. Agora fica bem claro, greve, ponto cortado. Exatamente. Mas que país é este, né? Porque, afinal de contas, isso está na lei. Está na lei. Mas tem que ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal para mandar os governadores a cumprir a lei, né? O que é um absurdo. Olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal chegou em muito boa hora. O que nós estamos vendo é uma verdadeira indústria de greves. Há categorias no serviço público que se escondem no biombo da imunidade de demissão, eles não podem ser demitidos, eles têm estabilidade no emprego. O que é que eles fazem? Eles têm feito greves que já estão incluídas no calendário anual de folgas. Os caras têm aquele mês de férias que todo trabalhador tem direito e tem mais um mês, ou 2, ou 3, ou 4. Né? Há categorias com 6 meses de férias, né? de greve, que são as chamadas férias remuneradas. Foi assim que classificou, não fui eu não, foi o então presidente Lula, quando ele falou sobre o direito de greve que precisava ser regulamentado, mas ele próprio acabou enrolando e bromando e não cuidou dessa regulamentação. Essa selvageria tem que acabar. O dinheiro é público, sai do nosso bolso e não pode financiar esta malandragem institucionalizada. E mais do que isso, essa decisão chegou em muito boa hora para o caso aqui do governo do Distrito Federal, que está sob ameaça de uma greve generalizada de servidores. A decisão do Supremo dá força à decisão anterior, já anunciada pelo governador Rodrigo Hollenberg, de enfrentar greves ilegais com a força da lei. E Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli estão inelegíveis por 8 anos. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral na tarde de ontem. A análise do colegiado começou em setembro, mas foi suspensa após um empate de 3-3. O voto de Minerva veio do presidente, o desembargador Romeu Gonzaga Neiva. O processo começou em 2014 e a partir de uma representação da coligação que elegeu Rodrigo Hollenberg. Na época, o então candidato alegou publicidade não essencial por parte de Agnello e de Filipelli na agência de notícias do GDF. A propaganda institucional é vedada pela lei eleitoral no período de campanha. Os ex-políticos alegam que o conteúdo divulgado tinha apenas caráter informativo. Os advogados já anunciaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E a seguir, Daniel Zucco e o Laranjinha, do filme Cidade de Deus, falam de um caso polêmico em mais um trecho do Minha Brasília. O Band Cidade volta já.